Olá, boa tarde. Aqui é a Terezinha Maia do Formulando Beleza. Nós atendemos uma adolescente a pedido da mãe dela que apresenta aquelas bochechas bem vermelhinhas, bem rosadinhas. E dependendo do sol, dependendo do dia, dependendo do estresse dela, elas estão mais vermelhas ainda. E como é adolescente na escola, os colegas ficam dizendo que ela está sempre indo para uma festa junina, independente do período ou não. Na verdade, não se trata de uma festa junina, mas de uma dermatose e que tem origem inflamatória. É o que nós chamamos de rosácea. E essa dermatose, ela tem algumas medidas que devem ser tomadas, tem algumas formulações que devem ser usadas para minimizar os efeitos dessas bochechas avermelhadas. E nós preparamos um resumo de tudo isso para esse vídeo que nós vamos compartilhar com você agora. Bom, gente, igual nós falamos, estamos atendendo aos pedidos de profissionais sobre resumos de dermatoses, umas mais usuais nas clínicas, nas cabines de estética e outros menos usuais. Hoje nós escolhemos a rosácea. Aqui já tem uma foto onde você já pode verificar esse tipo de dermatose, como ela se apresenta. É claro que ela se apresenta também de outras formas, porque nós temos outros tipos de rosácea, que não só essa eritematosa, como mostra essa foto. A rosácea, na verdade, ela é uma doença cutânea, né, uma dermatose, e ela é representada por um processo inflamatório, é uma reação exagerada da pele, e a etiologia, ou seja, a causa, não está bem esclarecida, não foi bem conhecida. Atribui a uma hipótese a outra, mas está aí pra gente, ela é comum, né? E nós vamos ver, então, quais são os sintomas dela. Na verdade, ela tem uma irritação cutânea, há uma dilatação dos vasos sanguíneos, que são aqueles microvasos, chamados normalmente de telangiectasias, apresenta uma vermelhidão e pode apresentar também pústulas e pápulas. E a gente vai ver mais na frente como isso se apresenta e os tipos dessa rosácea. Agora são curiosidades, por exemplo, aproximadamente milhões de pessoas são acometidas nos Estados Unidos. No Brasil existe sim, existe uma quantidade boa, só que não tem dados estatísticos para te dizer tantos por cento da população no Brasil é acometida disso. Talvez até porque essa raça miscigenada, igual é o brasileiro, ele tem esse tipo de, eu diria até uma pseudoproteção em relação a determinados tipos de doenças. Porque ela, por exemplo, é muito comum em descendentes da raça branca, dos ingleses, escoceses e irlandeses. Esse tipo de dermatose, na Irlanda, você olha, tá lá, que o pessoal com aquelas bochechas todas avermelhadas pode ser ou não rosácea, né? E então, como a gente falou, ela acomete mais o pessoal de pele branca. Mas isso não quer dizer que não possa aparecer em peles morenas também. As características da rosácea. Como ela é uma doença crônica, ela é incurável, mas é não contagiosa. Muitas vezes a gente vê pessoas com rosácea, não só aquelas bochechinhas vermelhas, que às vezes quando é um caso bem leve, até interessante, não precisa passar blush. Mas existem também os casos onde a rosácea, ela aparece com um aspecto realmente de doença e as pessoas ficam preocupadas. Não vou chegar perto, pode pegar. Não pega não, ela não é contagiosa. É um processo inflamatório na pele daquela pessoa que foi acometida por isso. Ela não melhora com o passar do tempo se não for tratada, então ela tem que ser tratada. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Nós já vimos aqui também a doença com o próprio melasma, não tem cura, tem controle. A dermatose, que a gente falou num vídeo sobre a doença de Steinberg, também não tem cura, tem controle, e a rosácea também é assim. E ela não melhora com o passar do tempo. Muitas vezes, se você tem uma acne infanto-juvenil, com o passar do tempo, todo o controle hormonal, a pessoa chega na idade adulta, a acne simplesmente desapareceu. Em alguns casos não, ela posterga até na menopausa. Acomete principalmente as bochechas, mas nós vamos ver que também o nariz, né, a testa pode ser acometida por uma rosácea. E uma das hipóteses seria o aparecimento dela estaria relacionado com a baixa do nosso sistema imunológico. Esse sistema imunológico, quando ele é estimulado por alguns fatores como raios solares, traumas físicos, químicos e bactérias da própria pele. Nossa pele é cheia de bactérias.
Só que são bactérias que a gente diz saprófitas. A gente não vai ter um streptococcus, um staphylococcus aqui na pele, assim, dando sopa. Mas existe o Demodex, por exemplo, é uma bactéria saprófita que, no caso da rosácea, se abaixa do sistema imunológico, ela está prontinha para agir e acelerar esse processo inflamatório. E os tipos de rosácea? Nós temos essa eritema-telangiectásica, que é aquela normalmente, né, eritematosa que a gente fala, tem a papulopustulosa, tem a fumatosa e tem a ocular. Então, vamos ver algumas características de cada um. Essa é a mais comum. Ela apresenta vermelhidão, né, principalmente nas bochechas, os vasos estão mais dilatados e nos casos mais graves, aqui nós temos duas fotos, né, uma bem vermelha, outra um pouco menos. Nos casos mais graves, quando você coloca uma lupa, você vai ver que parece uma aranha, chamada de aranha vascular. É muito vasinho que estão ali, parece uma rede. E a pele com rosácea, a gente tem que lembrar que é uma pele que merece cuidados especiais. A gente não vai numa limpeza de pele chegando e vendo aquilo e tratar como se fosse uma limpeza de pele em pacientes que não tenham essa dermatose. Então, muito cuidado a hora que você for realmente manipular uma pele com rosácea. Nós temos a papulopustulosa, muito parecida com a acne. Pode ser que tenha também um comprometimento acneico junto, mas você não pode simplesmente, você tem que dar uma olhada, você tem que perguntar. A sua anamnese, gente, é essencial em todos os casos. No caso da rosácea, pergunte tudo, não deixe passar nada. Então, muitas vezes a pessoa olha e diz, opa, a pele tá acneica. No caso desse aqui, já não seria uma acne infanto-juvenil, uma acne grau 1. Se isso aí fosse acne mesmo, não seria grau 2, grau 3, já teria que ter realmente não um procedimento estético normal numa cabine de estética, mas um caso realmente encaminhado para um dermatologista, onde ele vai realmente fazer todo um tratamento específico para isso. Tem a fimatosa, né, que ela apresenta uma pele muito espessa, irregular, o aspecto é um aspecto não agradável, né? E dependendo da região em que ela se apresenta, ela tem nomes muitas vezes específicos. Por exemplo, no nariz, rinofima. Eu já vi e eu acho que não é tão comum, mas existe. Como acomete mais os homens na fase adulta, né, mais do que as mulheres, a gente vê homens com esse nariz, é uma coisa assim não agradável, não só o toque, mas até a visão mesmo, né? Você pode ter na testa, que é a glabellophthima. Então, esses aí é um caso grave desse tipo de rosácea fimatosa e que realmente requer um tratamento, acompanhamento médico, porque não é só você colocar um creminho com isso, nós vamos falar de princípios ativos daqui a um pouquinho, e tá tudo bem. A rosácea ocular não é que vai dar essa rosácea dentro do olho. O olho sofre a consequência de uma rosácea. Normalmente é eritematose, a gente colocou aqui nessa foto superior, uma rosácea, né? Um caso mais acelerado, mais grave. E a consequência é o quê? Esse processo inflamatório, característico da rosácea, ele pode ser drenado para a região ocular. E aí, quais são as consequências? Vermelhidão e coceira ocular. Muitas vezes as pessoas, eu acho que eu tô com conjuntivite, tomei um banho numa água, na piscina e peguei conjuntivite. Alterações no lacrimejamento, né? O olho começa a lacrimejar, mas eu tô contente, eu não tô triste, eu não tô alegre, por que eu tô chorando? Tem a sensação de queimação, há uma ardência realmente no olho e é bom não ficar coçando. Você vai ter que procurar um oftalmologista, um dermatologista, para que numa ação conjunta você possa realmente controlar tudo isso. E às vezes a vista também pode ficar embaçada. O que devemos evitar no caso da rosácea? Numa cabine eu já tenho que ter todo o controle em cima daquela pele. Não posso tratar aquela pele do mesmo jeito que eu trato uma pele que não tem esse tipo de processo inflamatório. Mas assim, de um modo geral, o que a gente fala, não só para os clientes, mas para os profissionais, para estar recomendando aos seus clientes, é evitar a exposição solar, exposição a temperaturas muito baixas ou muito altas, pessoas com rosácea que ficam num ambiente com ar-condicionado muito baixo, além de ressecar a pele, há uma aceleração do processo inflamatório. Bebidas quentes e alimentos picantes, esqueça as pimentas, esqueça a comida mexicana, o álcool, exercícios físicos intensos, onde há uma drenagem do sangue para a face, então você tem que ter cuidado na hora que você estiver numa academia, que tipo de exercício você está fazendo.
Produtos de uso tópico que desencadeiam alergia. Então, se você tiver um processo alérgico a determinadas coisas, se tiver rosácea, você vai piorar a sua rosácea. E em comum para todas as dermatoses, para toda a nossa vida, que é a ansiedade e o estresse sem controle. E isso é muito característico, não só na rosácea, a gente já viu que no caso do melasma, se você realmente está muito estressada, não está controlando seu estresse, chegou num grau alto disso, de ansiedade, a sua mancha vai ficar muito mais escura. O tratamento ele deve ser feito, embora não haja cura, apenas para controle, porque se não controlar, ela vai tomar conta do rosto todo, ela vai ficar numa ardência, o processo inflamatório vai só piorar. Uso tópico de creme ou gel, você pode mandar manipular com metronidazol, né? E a gente tem também no Formulando Beleza alguns princípios ativos que são interessantes. A tretinoína já é uma prescrição médica, é o velho e conhecido Roacutan nos casos graves. Os antibióticos também é prescrição médica, ninguém vai estar indicando antibiótico aqui para rosácea. O laser também, né? No caso é muito usado no caso da eritematosa, né? Cremes com alguns princípios ativos direcionados que a gente vai mostrar para vocês a seguir. Por exemplo, são princípios ativos que você pode usar, mandar manipular, usar na sua cabine para acalmar essa pele, para dar uma melhorada. O Telangin, que é um anti-inflamatório e evita a dilatação dos capilares. O Neutrazen, tô falando nomes comerciais, tá? As farmácias de manipulação sabem. O Neutrazen, que é um neuropeptídeo biomimético, também tem ação anti-inflamatória. O Absine 657, que é um calmante para peles reativas, a rosácea é uma pele extremamente sensível. O Actiglucan, todo mundo sabe a ação do glucan, né? Em relação a peles reativas, tem uma ação extremamente calmante. Bom, se vocês entrarem no nosso site e cadastrarem no Formulando Beleza, vocês já vão ter alguma sugestão e algum resumo sobre a rosácea. E quem se cadastrar no site, depois pode mandar um e-mail para a gente solicitando novos protocolos que nós já estamos elaborando com novos princípios ativos, com outras formulações que também vão ajudar você, seu cliente, nesse processo. Bom, se gostaram desse resumo, compartilhem com outros profissionais, com amigos na nossa página no Facebook. Assine nosso canal para que você sempre esteja recebendo nossos vídeos e se cadastre no nosso site. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer não só o nosso e-book, mas também outras informações. Muito obrigada e aguarde então o nosso próximo vídeo.